funcionamento deles é todo fechado, né? Só tem uma entrada, ele é bem comprido, mas todo fechado e uma saída. As janelas que tem lá, eles não colocaram nem vidro. Porque sempre tem um espírito de porco. Sempre tem um espírito de porco que pode passar e fechar as janelas, né? Então, eles não colocaram nem vidros nas janelas. Justamente por causa disso. São muitos carros, num lugar abafado, eu preciso ter entrada e saída de ar, senão pode ter um incidente. Não é à toa que eles deixam. É perigoso. É bem perigoso. Estava na turma de quinta, Felipe, mudou. Ai, que bom. Quinta. Tá, deixa eu ver. Curso de cuidador. Não, atendente de farmácia. Qual turma de quinta que você tá? A minha? Ah, por isso que eu tô assim, Felipe. Eu enganei. Eu achei que eu tinha Felipe. Então, aí eu fui lá ontem, E vou mudei. mudar você Tá, então, vou tirar você daquela turma. E aí eu fico pondo falta para você por isso. Não vou saber. Não, então seja bem-vindo à turma de sábado, tá? Você vai ver que o tá pessoal bom. aqui é super divertido. As meninas aqui, elas gostam. O pessoal aqui vocês vão ver que o pessoal aqui gosta de fazer muitas perguntas. Isso é ótimo. Então, aqui falando sobre a estrutura mesmo dos pulmões. O que a gente está observando aqui? O pulmão fumante. Isso mesmo. Gente, pessoa fumante, sabe o que isso pode ser também? Pulmão do pessoal de São Paulo. O pessoal que adora São Paulo, né? Acha que morar em São Paulo é chique. Super chique. Pulmão adora. Então, gente, qualquer tipo de poluição, alguns tipos de profissões onde você fica exposto a muitas partículas, tudo isso, e espaço, e algo importante que a gente precisa falar sobre o pulmão, o que é? A pleura. Vocês já devem ter ouvido esse termo em algum lugar, principalmente quem tem muito problema respiratório. Só estou faltando definir ela. O que é a pleura? A pleura é uma membrana muito fina que envolve a superfície do pulmão. Então, eu tenho a estrutura, eu tenho o músculo do pulmão. Por fora, ele é todo revestido por uma membrana. Essa membrana é a pleura, tá? Muitas vezes, a gente escuta falar assim, fulano está com água no pulmão. Ele não está com água dentro do pulmão. Na maioria das vezes, ele está com água na pleura. Essa camada entre essa membrana e o músculo forma, às vezes acumula por conta de alguma doença, alguma patologia, acumula às vezes sim, tá? Vai depender do caso, mas na maioria das vezes a água fica ali, na pleura. Tá? Aqui. Essa imagem dá pra gente ver bem. Eu tenho o músculo e a pleura envolve o pulmão. Né? Ele deixa ele protegido. Senão, eu teria um músculo muito exposto, né? E o pulmão, gente, como ele é uma estrutura que funciona por diferença de pressão, aí já é coisa de física, né?
pressão positiva, pressão negativa, que faz o pulmão inchar, o pulmão encher de ar, o pulmão esvaziar. Tudo isso faz do pulmão um órgão bem sensível. Então, eu preciso que ele esteja bem protegido. Uma das coisas que o protege é essa pleura, essa membrana, tá? Professora, Pode falar, Karina. o meu filho, ele teve uma pneumonia muito forte e ele só tinha 10% do pulmão que não tinha pneumonia. O restante ficou todo comprometido. E isso aconteceu essa questão de juntar água e o médico disse que ele teve um derrame no pulmão. O que é um derrame no pulmão? Isso ficou tão, assim, na minha cabeça, mas hoje meu filho leva uma vida normal, ele não ficou com sequela nenhuma. Precisou funcionar o pulmão, né? Saiu o líquido, não tinha secreção no líquido, não tinha sangue, era só tipo uma água mesmo. Uhum. Ele teve um derrame no pulmão? Isso. O que provavelmente aconteceu? A gente viu que o pulmão ele é formado pelos bronquíolos, né, os broncos, bronquíolos e os alvéolos. Nos alvéolos eu vou ter toda essa parte de irrigação sanguínea. Quando você fala para mim em derrame no pulmão, eu entendo que esses alvéolos, eles estavam comprometidos. Isso acontece muito quando a pessoa tem pneumonia. Como que isso ocorre? A pessoa entrou, passou pelo nariz, passou pela traqueia e entrou uma bactéria lá dentro do pulmão. Onde que essa bactéria vai se alojar? Ela pode se alojar nos alvéolos ou nos brônquios. Chegou lá, a bactéria se adaptou, ela começa a se multiplicar. Então, ela forma como se fosse um muco mesmo, uma parte leitosa, cheia de bactéria. Com essa camada de bactéria dentro dos alvéolos, consegue ocorrer a troca gasosa? Não, não ocorre. É onde você fala, assim, ó, tem 10% do pulmão que está funcionando. Então, do total que eu tinha que estar respirando, eu só estou conseguindo 10%. Os outros 90%, a bactéria está impedindo essa respiração. O que a pessoa tem que fazer nesses casos? Tratamento pesado com antibiótico. E, em geral, quando a bactéria ela morre, ela sai de lá, eu consigo eliminar todos os vestígios da bactéria, o pulmão volta a funcionar normalmente. O alvéolo consegue voltar a fazer as trocas gasosas, tá? Agora, esse derrame no pulmão, provavelmente por conta da falta de troca gasosa que estava ocorrendo, alguma veinha, alguma artériazinha, algum capilar entupiu e estourou. Mas o próprio organismo, principalmente como ele era novo, né, pelo que você falou. Ele tinha 2 anos. Isso. Como ele era novinho, o próprio organismo conseguiu recuperar, né? Não teve um dano extenso. Mas provavelmente alguma veia, alguma artéria do pulmão, desses capilares aqui, estourou, rompeu, mas não teve maiores problemas para ele futuro, né? O organismo conseguiu se recuperar bem, graças a Deus. Nossa, foi um susto. Ele ficou mais de 10 dias internado. Não, isso é complicado e a gente assusta mesmo, principalmente quando vem nessa parte respiratória. Por isso que eu acho o Covid, que a gente, né, que está na mão, a gente fala muito agora, é muito triste, gente, você não conseguir respirar. Quando a gente está com uma crise alérgica, já é tão ruim você querer respirar e ter dificuldade, pensa tanto, é terrível. E o pulmão, aqui embaixo, ó. A gente vê que o pulmão, ele pode ser dividido em lobos, né, em partes. O do lado direito eu tenho 3 partes, superior, médio e inferior. E o do lado esquerdo, que é o menor, eu tenho apenas 2 partes, a superior e a inferior. Só em 2, isso mesmo. E um termo que a gente escuta muito, árvore brônquica. O que é a árvore brônquica?
É justamente isso, quando eu tenho os bronquíolos, broncos e traqueia, a gente fala que é uma árvore, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que ocorrem essas trocas gasosas. Deixa eu ver se tá aqui. Quando eu falo em ar, é isso que ocorre. O ar entra e sai nessa frequência. Não, é super legal. Qual que é uma das grandes dificuldades que a gente tem? Você vê que o pulmão é uma respiração completa, o pulmão enche todo. Tem pessoas que, por conta da forma como respira, na parte superior, a gente fala que é uma respiração de maturidade. Você começa, quando você faz treino de campo, esse tipo de coisa, eles te ensinam a respirar certo. Que é aquela respiração que você põe a barriga para frente, onde ele serve para soltar o ar e tudo mais. Mas, se a respiração for eficiente, a gente enche o pulmão todo de ar. Tá? E o outro vídeo, deixa eu ver. Então, isso aí, gente, é o alvéolo. O sistema respiratório é constituído por um conjunto de órgãos, os pulmões, localizados na caixa torácica, e as vias respiratórias estabelecem a comunicação com o exterior, possibilitando as trocas gasosas que decorrem entre o ser humano e o ambiente. No decorrer da inspiração, a entrada de ar deve fazer-se pelas fossas nasais, onde se encontram localizadas células sensoriais do olfato e células. Então, ó, aqui ele deu o exemplo do ar entrando pelas fossas nasais. Eu respirando pelo nariz, vai ocorrer a primeira filtração e limpeza do ar. Mas se eu respirar pela boca, eu vou perder essa filtração, o ar vai entrar da mesma forma e eu vou ter a filtração só que a traqueia faz. Tá? Então, por isso que ele... Ciliadas, células estas que possibilitam a filtração do ar. A oscilação dos cílios ao longo das vias respiratórias forma um fluxo lento de muco. Então, vocês lembram que eu falei para vocês lá na nossa segunda ou terceira aula que existem vários tipos de células? Nem todas as células são redondinhas, bonitinhas, igual eu desenho todas as vezes. Isso. As células que a gente tem na região do nariz, elas têm essa estrutura aqui, ó. Elas são quadradas, eu tenho aqui o núcleo, e elas têm cílios. A própria célula forma cílios. Para quê? Para ajudar na passagem do muco. Além disso, eu tenho os pelinhos mesmo do nariz que vão fazer uma outra barreira de proteção. A célula ser dessa forma serve apenas para passar o muco. Porque se eu não limpar meu nariz, vai juntando, juntando, até que sai naturalmente. Começa a aparecer aquelas coisas no nariz, tá? À velocidade de cerca de 1 centímetro por minuto, em direção às fossas nasais. Este mecanismo possibilita a
constante filtração do ar atmosférico. Então, conforme o ar vai passando, eu tenho as partículas de poluição, do cigarro do cara que passou do meu lado, tudo isso. Essas partículas vão ficando presas no muco, Que no entra nas catarro. nossas vias respiratórias. E o que vai passando é só o ar. Das fossas nasais, o ar passa agora à faringe, que é um tubo muscular que permite a passagem do ar para a laringe. A laringe é um canal formado por estruturas cartilaginas sobrepostas, unidas entre si por ligamentos e músculos, que serve de comunicação entre a Aqui eu tenho a faringe e aqui a laringe. Você está vendo? Aqui é a parte de comunicação. Conforme a gente vai... Quando a pessoa engasga, que há uma comunicação entre essas duas partes. faringe e a traqueia. No interior da laringe existem pregas membranosas que são as cordas vocais. A traqueia é um tubo vertical cilíndrico, cartilaginoso e membranoso, que fica localizado entre a laringe e os brônquios. Para quem é meio... termo para eu não ofender. Exótico. Para quem é meio exótico, gosta de ver o negócio realmente, se você pegar galinha, porco, vaca, você consegue ver isso realmente, tá? E é super legal, porque a traqueia, você consegue ver ela, você aperta, ela não fecha, ela é realmente membranosa, você consegue ver o tanto que a cartilagem dá resistência para essa traqueia. É super legal. Provavelmente tem alguém da família que mata galinha, faz galinha caipira, essas coisas. Você pede, fala assim, deixa, na hora que você abrir, você deixa eu ver. Aí vocês vão ver a traqueia certinho. Professora. Ai, desculpa. Constituída por vários anéis cartilagíneos, entre 15 a 20 anéis cartilagíneos incompletos na parte de trás, contacto com o esófago. O interior deste órgão é também revestido por células ciliadas e por células secretoras. Os cílios umedecem e aquecem o ar que inspiramos. Quando inalamos poeiras ou possíveis agentes patogénicos, estes aderem ao muco e são depois conduzidos pela garganta através dos batimentos dos cílios. O facto dos anéis cartilagíneos da traqueia se apresentarem completos em forma de C conferem à traqueia uma maior capacidade móvel e elástica, possibilitando o acompanhamento do movimento dos pulmões. A traqueia divide-se em dois brônquios, direito e esquerdo, e que apresentam uma estrutura em tudo. Aqui a divisão que você perguntou, Karina. Aí aqui a gente consegue ver essa divisão. Quando eu faço, tem alguns exames onde eu coloco, essa aqui é uma visão um bronco real. Tem alguns exames onde eu coloco uma câmera e vou até lá no bronco ver como é que tá. Semelhante à traqueia, dispondo também estes de células ciliadas e células secretoras de muco. As aulas práticas da anatomia na universidade foram suspensas por causa da pandemia. Não sei Estes brônquios de primeira ordem, já no interior de cada pulmão, irão ramificar-se em brônquios de segunda e terceira ordem, constituindo a árvore brônquica. Depois de percorrerem os brônquios, o ar vai distribuir-se por uma extensa rede de canais de menor diâmetro, designados por bronquíolos. Os bronquíolos apresentam um revestimento interno semelhante aos brônquios, mas não são constituídos por anéis, mas apenas por tecido conjuntivo. Aqui é a couve-flor que a Karina mencionou. Nas extremidades dos bronquíolos apresentam
perguntam-se os sacos alveolares. Os sacos alveolares são constituídos por pequenas câmaras esféricas onde ocorrem as trocas gasosas. São os alvéolos pulmonares. Estes alvéolos são formados por paredes muito delgadas, constituídas apenas por uma única camada de células, e são irrigados por uma densa rede de capilares sanguíneos. Os pulmões são órgãos elásticos e esponjosos de cor rosada, localizados na caixa Sacanagem, esse vídeo tem um moço mais bonitinho, né? Nesse vídeo. torácica. Contêm numerosos alvéolos pulmonares. Estão divididos em lobos. Então, aqui ele vai explicar O pulmão as direito é maior, apresentando divisões 3 do lobos. tá? Mas a parte mais importante que eu queria que vocês vissem era justamente aquela, tá? De como que funciona, todas as partes integradas, porque quando a gente passa dividido, a gente tem uma impressão muito compartimentada, né, das coisas, mas não, está tudo funcionando junto, tá? Então, vamos lá. Então, até aqui, gente, parte anatômica e estrutural. Ficou alguma dúvida? Pessoal online, meninas, meninos? Não? Não. Então, agora vamos falar de alguns problemas associados ao sistema respiratório. Primeiro, efizema pulmonar, que é um dos mais comuns que a gente vê. O que ocorre no efizema pulmonar? Eu vou ter a perda da elasticidade do pulmão e dilatação e destruição dos alvéolos. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo. Um alvéolo saudável, onde eu tenho várias câmaras. Lembrando que em cada uma dessas câmaras ocorre a troca gasósa. Olha um alvéolo com efizema. Ele fica muito mais comprometido, tá? Fica como se fosse mais esponjoso, isso mesmo. Um alvéolo desse, ele tem muita dificuldade em fazer troca gasosa. Então, por isso que ele vai se destruindo e a pessoa que fuma vai ter problema respiratório, tá? Então, o cigarro, o que ele vai fazer? Olha o tanto que o cigarro é prejudicial. Ele destrói os cílios do nariz, o cílio da traqueia. Além disso, as células que fazem limpeza do nosso pulmão, ele não deixa chegar. Então, é muito, muito problemático. E é progressivo. Então, para quem fuma, não sei se aqui na sala tem alguém que fuma, mas pelo amor de Deus, gente, para com isso, porque vocês estão pagando para morrer, tá? Ainda é caro, né? Outro problema que a gente vê, insuficiência cardíaca congestiva. A gente falou dela quando nós falamos do coração. Então, a gente volta a falar dela aqui de novo. O que vai acontecer? O coração ele não consegue bombear sangue suficiente para atender a necessidade do corpo. Qual que é o resultado? Começa fluidos, né, líquidos, começam a se acumular nas pernas, pulmões e no tecido, tá? Então, o que causa isso? Problemas no pulmão, tá? Deixa eu só ver aqui. Por conta do tempo, não vai dar para eu passar para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu mando um vídeo de como fica o coração com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Um videozinho do Instagram, se vocês quiserem, é super legal. E eu perguntei sobre asma, né? Que temos aí a Karina e a Bianca com asma. O que é a asma? É uma doença inflamatória crônica
das vias aéreas. Então, é como se tivesse sempre inflamado, tá? E vai obstruir a passagem de ar. Por que que o ar tem dificuldade em passar? Porque quem tem asma tem um estreitamento das vias aéreas, porque ela está inflamada, então o ar tem menos espaço para passar, e muita produção de muco. O muco que eu tenho que ter numa pequena quantidade, quem tem asma tem muito. Então, canal para passar, o diâmetro da passagem do ar já está estreita, e o que está estreito ainda tem muito muco. Com resultado, eu não consigo respirar. Como que funciona o medicamento? Geralmente é uma bombinha que vai fazer o quê? Vai estreitar esse canal. Olha, gente, é essa aqui, ó. Exatamente. Aí, ó, a Karina está mostrando pra gente a bombinha. Ela tem asma mesmo. A bombinha que você não pode ficar sem, porque quando você começa a sentir muita falta de ar, o que essa bombinha faz? Ela vai conseguir diminuir um pouco essa inflamação, né, de uma forma. Qual o efeito colateral da bombinha? Aumento do batimento cardíaco. Tá? Porque o medicamento ele tem uma estrutura muito parecida com a adrenalina e noradrenalina. Evidentemente, acelera o coração. Janete, pode perguntar. Só que eu preciso que você ative seu microfone. Eu mandei solicitação aí, vê se dá certo. Pode falar. A minha filha também usa essa bombinha. Também usa? Usa. E é complicado, porque o que a gente observa? Quando as pessoas que têm asma precisa, né, vai fazer alguma atividade que requer uma maior oxigenação, correr, andar, nadar, fazer algum esporte, ou fazer física, mesmo que passe por uma grande emoção que requer mais oxigênio nas células, ela sente falta de ar. Por isso que ela precisa da bombinha, tá? Pode falar, Bianca. Eu usava essa bombinha. Aí o médico trocou a minha para uma mais forte, porque essa já não resolvia para mim mais. Vai acontecendo. Algumas pessoas começam a criar uma certa resistência, né? O que é a resistência? Quando a gente estiver falando sobre medicamentos, nós vamos falar disso. Eu preciso de uma dose mais alta para ter o mesmo efeito. Em alguns casos, isso vai até um certo ponto. A bombinha é um grande problema, porque se eu aumentar muito a dose, eu vou ter um efeito do coração muito forte, então eu preciso trocar a medicação. Tá? Além da questão da asma, o que mais que eu posso ter? Um edema pulmonar. O edema pulmonar é acúmulo de líquido no pulmão. Vai levar a insuficiência respiratória. Lembrando que esse acúmulo de líquido pode ser dentro do pulmão mesmo ou na frente. Vai depender do caso, qual tratamento que o médico vai usar. Bronquite. Muita gente tem bronquite. O que é bronquite? Bronco, eu estou falando aqui em termos de broncos, e toda vez que eu tiver uma palavra que termina com it, é uma inflamação. Então, eu estou tendo inflamação das regiões brônquicas. O que pode causar isso? Pode ser por causa viral, por causa bacteriana, né? Tem, por algum motivo, não foi feita uma filtragem adequada nos cílios do nariz, nos cílios da traqueia e nesses mucos. Chegou uma bactéria, chegou um vírus. Eu tenho uma bronquite, mas tem pessoas que têm bronquite alérgica. Às vezes, por causa do pó, causa essa inflamação. Aí é um caso crônico, tá? Eu tenho a alérgica. Alérgica. Também. Aí é o pior, porque qualquer coisa dispara a inflamação. É horrível. Sim. Professora, eu tenho do ar.
Então, assim, a previsão do tempo está mudando lá em São Paulo, eu já estou começando a dar sinal aqui. Porque algumas pessoas elas vão ter isso com relação ao ar frio. Então, você vai ver que toda vez que esfriar, você sente. Tem gente que tem a pólen, então, determinadas épocas do ano, quando as plantas estão produzindo pólen, elas têm essa reação alérgica. Então, você vai, no seu caso, Karina, você tem que ter um aquecedor em casa, porque eles menos as reações da bronquite. Ajuda muito, tá? Porque É uma ginástica. a verdade é o ar frio. Pode falar, Júlia. E qual que é a diferença da bronquite com a bronquiolite? A bronquite, Júlia, vai ser justamente uma ação. Agora, a bronquiolite, deixa eu só confirmar aqui. Se eu estou lembrando certo. A principal diferença com a bronquiolite quanto a bronquite, essa inflamação, ela pode ser associada tanto a bactéria ou a vírus e também alérgico. A bronquiolite ela é predominante viral, tá? Diferença de quando eu tenho um vírus e quando eu tenho uma bactéria. Na questão do vírus, não adianta. Eu vou ter que esperar ali o tratamento, o ciclo do vírus. E a bronquiolite também é mais predominante em bebês do que em adultos. Em adultos, a gente vê uma bronquite mesmo, uma reação. Respondido? Entendi. Obrigada. Então é isso, pessoal. Depois a gente vai ver, então, os espaçadores. É isso aqui, ó. Quem usa bombinha, por exemplo, a Karina, é isso aqui que a bombinha faz. Pessoal, nesses casos, o que eu tenho que fazer? Deixa chegar assim, chega a 50% do ar, então você vai respirar. Principalmente quando ele está assim, atacado. Tem. Mas às vezes, por conta do ar frio, por exemplo, que a Karina mencionou, começa a produzir mais muco, chega menos oxigênio ainda. Vai fechando mais. Mais muco produz, mais fecha. Uma das minhas últimas crises, eu precisei ficar internada porque o médico que me atendeu, ele usou aminofilina. E eu sou alérgica, e a gente não sabia que eu tinha alergia à aminofilina. Então, aí fechou totalmente. Eu fiquei totalmente sem ar por alguns segundos, né? E foi, assim, desesperador. Aí o médico já ia abrir a traqueia para liberar, para eu poder respirar, quando, assim, acho que foi a intervenção de Deus mesmo, e eu comecei a respirar, assim, meu pai falou, calma, calma, porque eu voei no meu pai, assim, sabe, desesperadamente, e aí ele foi me acalmando e ele falou, respira pelo nariz, devagar, devagar, e ele me acalmou e graças a Deus as coisas foram... Porque eu não estava dando tempo para o remédio cortar o efeito da aminofilina e entrar com o outro, né? Porque aí, nesses casos, quando a pessoa tem alergia, provavelmente você teve já estava com problema para respirar e começou a ter um fechamento de glote, né? Aí piora. Então, pessoal, já deu o nosso horário. A última dica que eu vou dar para vocês. O uso correto da bombinha. O que é importante vocês terem em mente? Quem usa bombinha? Tem que colocar sempre a bombinha entre os dentes, tá? Porque eu vou respirar, o ideal é que esse medicamento
não entre em contato com gengiva, com os dentes, porque pode causar algumas reações adversas nessa região, tá? Então, a pessoa vai fazer uso, aperta e já faz a respiração para o medicamento passar direto, tá? E para quem vai vender, às vezes fala assim, mas meu filho usa a bombinha, mas ele não tem força para puxar o ar. Ou, eu estou com um paciente acamado que tem asma, ele também não tem força para fazer essa respiração que tem que fazer para você levar o medicamento lá para o pulmão. Nesses casos, a gente tem espaçadores, tá? O espaçador é uma máscara, é como se fosse um cano, assim, com uma máscara, e vai encaixar a bombinha para pessoas que não têm essa força para fazer a aspiração do medicamento, tá? Principalmente na criança, mas existe também em adulto nesses casos, que a pessoa está acamada ou está com algum problema e não consegue fazer a aspiração, tá? Então é isso, gente. Função do pulmão: dar oxigênio para o coração espalhar para todo mundo. Certinho? E, pessoal, online, alguma dúvida, algum último comentário? E semana que vem, sistema digestório. Não. Foi uma aula incrível. Obrigada. É isso, gente. Ó, semana que vem estamos de volta. Qualquer dúvida, dificuldade, me chama no WhatsApp. Hoje, no mais tardar amanhã, já vou começar a mandar mensagem para quem não está me respondendo no formulário, tá? Então, não me ignorem, senão eu fico muito triste, tá bom? Me deprime o fim de semana. Certinho? Pessoal, beijinho para vocês. Tchau, tchau, Estevão, Jennifer, Natália, Maria Júlia, Karina, Felipe, e a turma de sábado. Tchau, Natália, Júlia. Tchau, professora. Tchau, Thaís. Tchau, sábado.